Sadashiva Samarambam, Shankaracharya Madhyamam, Asmadacharya Paryantam, Vande Guru Paramparam, Ishvaro Guratmeti, Multibeda Vibhagne, Vyomavad Vyaptadehaya, Dakshinamurtaye Namaha, Sarva Vedanta Siddhanta, Gocharam Tamagocharam, Govindam Paramanandam, Satguru Pranatoshmaha. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namastê, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Então, nessa data, nós damos continuidade ao livro Introdução ao Vedanta, dando início à palestra número 4, que está, para quem está acompanhando aqui no livro físico, na página 65. Essa palestra tem o título O Entendimento de Quem Sou Eu. Para resumir o que falei, você não pode evitar viver a sua vida aqui sem se relacionar. Cada situação faz você viver o papel de uma pessoa relativa. Enquanto as pessoas relativas em você seguem se modificando, esse eu, que assume os diferentes papéis, é sempre o mesmo. Ele não sofre qualquer transformação. Esse ser central, que em diferentes situações assume papéis diversos, é o verdadeiro significado da palavra eu, primeira pessoa do singular. Todos os problemas, na verdade, pertencem aos papéis, mas só ficam realmente restritos a estes quando você aprecia a si mesmo como uma pessoa independente de todos eles. Você não pode deixar de fazer os papéis, mas estes somente são uma diversão quando você se vê como alguém que é independente deles, mesmo quando os está desempenhando. Os vários papéis que você tem que cumprir não se limitam aos relacionamentos com pessoas, mas incluem também objetos, tais como as coisas de que você gosta, com relação às quais você é aquele que gosta. No que tange às coisas de que você não gosta, você é aquele que não gosta. Com relação ao conhecimento, você é aquele que conhece. Com referência à ignorância, você é aquele que ignora. Com relação ao estado de vigília, você é aquele que está desperto. Com relação ao sonho, você é aquele que sonha. E com relação ao sono profundo, você é aquele que dorme profundamente. Porém, existe um eu, que está presente nos 3 estados de experiência, ou seja, vigília, sonho e sono profundo. E também em todos os papéis que você assume. Esse eu central aparentemente segue se modificando junto com as experiências, mas as mudanças são apenas relativas, e eu é o ser imutável. Com relação a determinadas coisas na vida, eu posso ser ignorante, mas no que tange às outras, não. A outras, não. No que concerne a este ser central que eu sou, eu não posso ser ignorante, pois tenho que cumprir papéis. E para fazê-lo bem, é preciso que eu conheça a mim mesmo, como sou, despido de todos os papéis. E assim, enquanto represento os papéis, que são inevitáveis, eu permaneço inafetado, como uma pedra, não envolvido, desapegado, e ao mesmo tempo desempenhando cada papel de acordo com o seu script. O processo dessa descoberta é chamado de vichara, palavra que significa questionamento. Nós fizemos esse questionamento no nosso último encontro e vimos que tudo que é percebido por mim são objetos, e aquele que percebe é o sujeito. Não existe um terceiro fator na vida, há somente 2 fatores. Um sou eu mesmo e o outro é aquilo com que eu me defronto.
Qualquer coisa com que me defronte, seja um objeto concreto ou uma ideia, não é senão um objeto para mim, pois eu o objetifico. Aquele que objetifica é o sujeito, revelado pela palavra eu. Eu não cometo o erro de me considerar sem nenhum outro objeto que não seja este corpo físico. Eu considero todos os demais objetos como sendo diferentes de mim mesmo. Porém, com relação ao corpo físico, eu não o considero um objeto, mas sim como sendo eu mesmo. Uma vez que eu tomo o corpo como idêntico a mim, as limitações do corpo não mais pertencem a um papel, e sim a mim. Como não pode existir um corpo físico sem limitações, ao fazer as minhas limitações do meu corpo, eu naturalmente me torno uma pessoa limitada. Só que eu não suporto limitações. Então, eu faço tudo o que posso para me libertar dessas limitações. E efetivamente eu tenho momentos na vida em que as esqueço e fico feliz, porque a ausência de limitações é a minha natureza. Da mesma forma pela qual eu olho para o seu corpo, eu olho para o meu também. E, portanto, o meu corpo físico é um objeto para mim, tanto quanto o seu o é. Ter um relacionamento peculiar com o objeto não me torna idêntico ao objeto. Existem casas e casas, mas esta aqui é a minha casa. Porém, o fato de ser a minha casa não faz com que ela seja eu. Analogamente, existem várias mulheres, e dentre elas, uma é minha esposa. Mas eu não digo que minha esposa sou eu. Da mesma forma, existem muitos corpos físicos, e este aqui eu considero como o meu. E não há nada de errado nisso. Afinal, eu não quero ter o seu corpo. Eu já tenho um, o que é mais que suficiente. E assim, você tem o seu corpo e eu tenho o meu. Só que o corpo não se torna eu, pois eu objetifico o meu corpo, tanto quanto qualquer outro. Na verdade, eu sou consciente deste meu corpo físico de maneira muito mais íntima do que com relação a qualquer outro corpo, pois eu sei que estou com essas dores nas costas, mas você não sabe. E, portanto, aquele que vê, que conhece, que é consciente e que é revelado pela palavra eu, é, sem dúvida alguma, independente desse corpo físico do qual sou consciente. Quem sou eu, então? Você poderá dizer, eu sou os órgãos dos sentidos, mas você também é consciente desses órgãos, bem como das condições dos mesmos. Então você dirá, eu sou a mente, mas você é consciente até mesmo dos pensamentos. Você poderá dizer, eu sou o conhecimento, mas você é consciente do conhecimento que você possui. Então você pode dizer, eu sou a ignorância, mas você também é consciente da sua ignorância, graças a Deus. Se eu sou consciente de tudo isso, qual seja da minha ignorância, das minhas memórias, do meu conhecimento, das minhas emoções, da minha fome e sede, dos meus olhos, do fato deles verem bem, ou da cegueira deles, bem como dos objetos à minha volta, bem, eu devo então ser reduzido à pura consciência. Agora digam-me, qual é o problema que a consciência tem? Será que alguém diz, eu sou consciente, por isso sou infeliz? A infelicidade não é senão um estado mental, do qual você é consciente. Como é que a luz pela qual você conhece as condições da mente poderia adquirir as qualidades dos objetos dos quais você é consciente? A luz que ilumina a Bíblia que você está lendo, ou a Playboy que alguém esteja lendo, bem, essa luz não assume as características do que quer que esteja sendo lido. A luz da rua ilumina tanto uma pessoa que está sendo estrangulada como um casal de namorados. Ela não fica envergonhada porque o casal está expressando abertamente seu amor, nem fica com raiva porque uma pessoa está enforcando a outra.
A luz ilumina tanto o pescoço da pessoa que está sendo estrangulada, quanto os dois namorados. Ela não tem nada a ver nem com o amor, nem com o estrangulamento. Portanto, eu devo apreciar a mim mesmo como o ser que é consciente de tudo. Com efeito, na luz da minha consciência, todos os objetos são conhecidos, e eu sou livre daquilo que se passa na minha mente e em qualquer outro lugar. Todos os meus problemas são devido à minha falta de compreensão de mim mesmo como sendo simples consciência. Na verdade, um pouco mais de luz sobre essa consciência vai fazer você ver que este eu, que é consciência, soluciona todos os seus problemas fundamentais. Como eu falei anteriormente, os nossos problemas básicos são três. O primeiro é que eu sempre desejo viver por mais um dia. Existe um amor por viver, por existir. Ninguém deseja a morte. Esse amor por viver e o medo da morte são comuns a todos os seres, seja ele um simples inseto ou um ser humano. Um outro desejo fundamental é o de ser feliz. A felicidade se traduz em estar livre de carências e da dor. E por eu me sentir livre da sensação da imperfeição, de limitação. O terceiro desejo é que, como ser humano, eu não tolero a ignorância. Eu quero ter conhecimento. Até mesmo o fato das pessoas virem a essa palestra não se deve para todas elas a um desejo genuíno por este conhecimento, e sim porque algumas querem saber um pouco mais sobre isso e aquilo, a fim de terem mais um assunto para falar depois do jantar. Alguém falou sobre Atma e Brahma, e você também quer ser capaz de falar algo sobre isso. Você quer se mostrar como alguém que tem conhecimento, quer você o tenha, quer não. Assim, esses três desejos, quais sejam, o desejo de viver, o de ser feliz e o de estar livre da sensação de ser uma pessoa ignorante, são comuns a todas as pessoas. Se sou pura consciência, eu não sou afetado por ignorância e nem por conhecimento, porque ilumino a ambos. Quando olho para mim mesmo do ponto de vista da ignorância, sou ignorante. Do ponto de vista do conhecimento, eu sou uma pessoa que conhece algumas coisas, mas em essência eu sou livre dos dois. A conclusão, eu sou ignorante, é um problema e é o que me faz buscar conhecimento. Sem dúvida, buscar conhecimento traz muita alegria, mas achar que eu sou ignorante envolve uma grande ignorância a respeito de quem eu sou. Considerar que eu sou uma pessoa a quem falta algo, a quem falta plenitude, é o que me faz buscar a felicidade. Na verdade, como eu lhes disse anteriormente, sempre que eu estou feliz, eu estou comigo mesmo. A natureza da consciência é tal que ela não tem nenhuma forma particular. Desde o momento que ela não tem uma forma, ela não tem nem altura nem largura. Se ela não tem altura nem largura, ela não tem qualquer limitação em termos de espaço. Não tendo limitações no nível de espaço, então ela é ilimitada. Essa ausência de limitações que caracteriza a consciência e que é o significado da palavra eu, é a razão pela qual você se sente pleno, feliz, sempre que sua mente não está projetando nada que negue a sua própria plenitude. Quando amo um objeto, eu não projeto nada, mas aceito-o como ele é. Há a percepção e a apreciação do objeto, mas nenhum desejo da minha parte. É por isso que no amor existe alegria. Mas, se junto com esse amor houver alguma exigência, então também haverá dor. Vamos supor que você diga: eu a amo, mas não consigo suportar suas ideias. É o fim. Esse amor não será mais uma alegria. Há amor suficiente para você se sentir atraído, mas também há razões para você ficar infeliz. E, portanto, você fica perplexo entre a dor e o prazer.
assim como alguns tipos de picles, que são ácidos e doces ao mesmo tempo. É por isso que o primeiro amor é sempre grande. Você canta uma canção cuja letra diz que você tem agora 3 metros de altura, só porque você não conhece muito bem a sua namorada. E, portanto, há alegria, pois não há qualquer exigência da sua parte. Há amor, há alegria, ou seja, você está consigo mesmo. Não é preciso que você feche seus olhos para estar feliz. Fechar os olhos não o torna feliz. Na verdade, você pode até descobrir vários esqueletos no seu interior. Todo mundo tem esqueletos, algumas coisas terríveis no fundo do seu coração, como sentimento de culpa, entre outros. E assim, com os olhos abertos ou fechados, eu só estarei feliz de forma permanente quando apreciar a mim mesmo como pura consciência, que é a plenitude, a qual nada falta. Todas as coisas nesta criação estão acomodadas no espaço. Em sânscrito, a palavra que significa espaço é akasha, que quer dizer aquele que tudo acomoda. Se o espaço acomoda todas as coisas, eu, como consciência, sou aquele que acomoda até mesmo o espaço, pois objetifico o espaço. E assim, o espaço está na consciência. E como no espaço estão todas as coisas, a consciência acomoda o universo inteiro. Vou dar uma pausa aqui para a gente falar um pouquinho. Alguém quer trazer alguma fala a esse respeito? Então, Oi? essa passagem, né, que você leu da palestra, de uma maneira muito clara, demonstra o tamanho do nosso apego à nossa forma, né? E é interessante, né, porque a gente até falou isso na última sanga, né? É, a gente consegue identificar, né? Puxa, não sou esse corpo, faz sentido. Mas quando a gente começa a viver isso no dia a dia, a gente sai aqui da sanga e vai para as coisas do dia a dia, para a rotina. A gente está se irritando, a gente está se alegrando, a gente está olhando. A gente acaba não tendo muita clareza em medir o quanto que a gente tem esse apego com essa forma, né? Aham, E então, assim, trazendo para mim, a minha experiência, eu consigo hoje olhar para essa para os meus apegos, né? Mas ainda não consegui fazer essa transição, né? Acho que quando eu conseguir fazer tudo, eu posso vestir laranja, né? Seu suave. É, é, realmente é um desafio a gente conseguir perceber tudo nesse âmbito do mundo dos objetos, sem ser um renunciante, né? Tendo que sim. conviver com os objetos. Então, eu acho que existe uma tendência natural para a gente se enxergar e se identificar com esses objetos, porque esse Maia que faz, né? Maia está o tempo todo projetando para a gente acreditar na projeção, né? Senão não teria função. E a gente Então, e acredita. isso que e a parte bacana é que com a Sangas, eu, o Cris, eu consigo me olhar experienciando isso e observando na terceira pessoa, né? Me assistindo, vendo esse apego. Algumas eu consigo identificar durante os fatos, eventos, seja ele qual for, mas a maior parte ainda é só depois que eu consigo discriminar. E eu acho que a grande mudança, né, com todo esse estudo, é que eu tenho sido menos duro comigo.
sei lá, putz, briguei com alguém, né? Aí fala assim, puxa, eu devia ter feito aquilo, porque aí é o desejo de não ter errado. Hoje eu olho e falo assim, puxa, por que que eu me senti daquela maneira? E aí eu uso aquilo como instrumento. E Maia é generosa no fim das contas, porque ela te presenteia com isso a todo instante, né? E a intensidade da dor, a intensidade do desconforto, né? Ele só está relacionado ao tamanho do meu apego, que também é um convite que ela está mostrando ali, né? Ela está te falando, olha, você se apegou àquilo, aquilo te transtornou porque você se identificou com ele. Aí eu fico observando isso, é muito interessante. Aí, hoje, né, quando eu caio nessas armadilhas, eu fico tirando sarro de mim, falando, tá vendo, cabeção? Mas ainda, né, depois, muitas vezes, daquele momento acalorado, né? Então, mas eu já consigo identificar Maia hoje como uma ferramenta poderosa. Ele é, assim, ela é puro jogo, pura pegadinha, mas ao mesmo tempo ela tá falando ali, ó, né? Vamos ver como é que você está hoje, vamos ver como é que você está hoje. Como é que você está se identificando? E não é sobre uma situação, né? É muito comum a gente querer olhar uma situação, puxa, aquela situação. Na verdade, é olhar como eu me identifico com o corpo, como é que eu me identifico com aqueles objetos. Então, tem sido muito interessante. Essa palestra, ela traz de uma maneira muito sutil esse convite, né, para a gente fazer essa reflexão. E eu tem sido muito, muito bacana aqui para mim. É isso. Que bom. Feliz. Gratidão, Cris. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre o que a gente viu até agora? Bom, então vamos continuar a leitura. Todos os objetos dessa criação podem ser colocados em dois grupos: o dos objetos conhecidos e o dos desconhecidos. Tanto os de um grupo como os de outros existem na consciência. Aquilo que é conhecido está na consciência, e aquilo que não é, também. Portanto, não existe qualquer distância entre a consciência e um objeto do qual sou consciente. Se sou consciente do céu, este se torna um objeto da minha consciência. Ele não está fora dela, seja como um conceito ou como uma realidade. O fato de que a consciência é livre da limitação do espaço implica em que não pode haver duas consciências ilimitadas, só pode haver um ilimitado. Eu sou consciência ilimitada, você é consciência ilimitada. Vamos ilustrar isso. Este auditório está no espaço e qualquer outro aposento também está. Nós estamos dentro deste auditório e outras pessoas estão fora dele. Assim, com relação às paredes do auditório, algumas pessoas estão fora delas e outras estão dentro. Mas, mudando o referencial para o espaço, tanto as pessoas que estão no auditório como as que estão fora dele existem no espaço. Um objeto está na minha mente agora e um outro está fora da mesma. Isso é verdadeiro quanto a objetos na minha mente ou fora dela, mas definitivamente não é quando o referencial é a consciência. Assim, como em relação ao espaço nenhum objeto está fora dele, no que diz respeito à consciência, também nada está fora da mesma. É essa ausência de limites que se manifesta numa mente que é amorosa, que é simples, que é alerta, que está satisfeita consigo mesma. E aí, então, a experiência de felicidade. Este ilimitado pode ser observado com relação ao tempo também. Eu sou consciente do tempo, mas este não é consciente de mim. Nós conhecemos o tempo em termos de passado, presente e futuro. Agora, o passado, quando existia, era passado ou presente? Ontem era hoje ou ontem era ontem? Ontem era hoje
assim como anteontem também o era. Todo o passado já foi hoje. Nunca houve um passado que era passado enquanto existia. O passado, enquanto estava transcorrendo, não era senão presente. O último minuto que acabo de passar era um minuto de presente. O minuto presente é o minuto presente. E amanhã você não dirá para alguém: tenha um bom dia amanhã, mas sim, tenha um bom dia hoje. E assim o futuro, à medida que se desenrola, vai se tornando presente, presente, hoje, hoje, hoje. Portanto, o passado era hoje, hoje é hoje e o futuro será hoje. O passado era presente, o presente é presente e o futuro será presente. Então, se quero conhecer a natureza do tempo, não devo conhecer o que é presente? Não é uma tolice pensar sobre o tempo sem conhecer o presente? Então, passado, futuro e presente são presentes no seu tempo. Abandonando a verdade daquele presente, não é razão para rir. Uma discussão sobre o passado e futuro? Assim como no mundo, contar sem o número 1. Essa é uma expressão de Ramana Maharshi. Tá? A essência deste verso é que, sem investigar o presente, não há sentido em ficar pensando sobre passado e futuro. Isso seria como uma pessoa que quer aprender cálculo sem sequer conhecer o número 1. O que é presente, então? O presente é hoje. Você pode dizer, mas está errado, pois cada dia tem 24 horas. No mesmo dia existem horas passadas e horas futuras. Poderíamos dizer então que uma hora é o presente, mas isso também não faz sentido, porque cada hora tem 60 minutos. Há minutos passados e minutos futuros. Então, será que um minuto é um presente? Não, pois há 60 segundos em cada minuto. Existe o segundo passado e o segundo futuro. Então, o segundo é que deve ser o presente. Mas não, pois cada segundo pode ser dividido em microsegundos. E, portanto, ao menos matematicamente, você pode considerar um segundo sendo dividido em 1 milhão de partes iguais. E até mesmo um microsegundo pode ser dividido em partes menores. Então, é possível existir algo que seja o presente enquanto houver uma extensão de tempo? Uma extensão de tempo existe na minha consciência. E quando não há extensão de tempo, o que é que existe? Quando não há uma extensão de tempo, só aí há o presente. O presente não envolve qualquer extensão de tempo. Suponhamos que eu seja consciente de uma extensão de tempo, e então me volte para mim mesmo. A extensão de tempo desaparece e o que permanece sou eu mesmo, pura consciência, na qual o tempo existia. Não existe nenhum conceito de tempo sem que eu seja consciente dele, e não há nenhuma extensão de tempo sem a consciência, mas eu sou independente de qualquer extensão de tempo. No sono profundo, o tempo não existe para mim. Ninguém tem qualquer conceito de tempo, no sono profundo. Você é capaz de dizer quanto tempo dormiu na noite passada? Você poderia dizer, eu dormi 8 horas, pois fui para a cama às 10 e acordei às 6. Bem, eu tenho minhas dúvidas. Essa noite, quando você for para a cama, faça um favor para mim. Pegue um papel e uma caneta, coloque ao lado da sua cama e no momento exato em que você adormecer, anote o horário e me traga amanhã. E aquele que tem que marcar o tempo é o mesmo que adormece. E no sono, os conceitos de tempo e lugar desaparecem. As noções
eu estou nesse local, neste aposento, nesta casa, esses conceitos de lugar, de deixa, desaparecem, uma vez que você adormeça. Da mesma forma, o conceito de tempo simplesmente se vai, mas você não. Nos momentos de alegria acontece o mesmo. Você esquece o tempo, o espaço e o tempo. Nesses momentos, nos quais você fica absorto, você está sendo apenas você mesmo. E o tempo não existe para você. Essa é a natureza do eu, que é a essência do tempo. A essência do passado é o presente, assim como a do futuro. E o presente não envolve qualquer extensão de tempo. Este aqui é livre de qualquer extensão de tempo, é que se chama de intemporal e também de eternidade. Eternidade não é uma extensão de tempo, não é uma continuidade, como nós geralmente pensamos, mas sim intemporalidade. O nascimento e a morte são eventos no tempo. Não é possível pensar em um início sem o tempo. Muito menos você pode pensar na morte sem pensar no tempo. Isso porque ambos são eventos, e todo evento ocorre na estrutura do tempo e do espaço. Se sou limitado pelo tempo, então eu vejo um início e um fim. Mas se sou intemporal, se sou pura consciência, livre do pensamento, livre do tempo, desculpa, a própria essência deste, então eu não sou sujeito nem a um início e nem a um final. O problema do envelhecimento e das transformações não existe para aquele que não é sujeito ao tempo, porque tanto o primeiro como as segundas estão relacionados com o tempo. Antes, a condição de um objeto era uma, e agora é outra. Isso é o que se chama de uma transformação. Todas as transformações envolvem tempo. Aquele que não é limitado pelo tempo não é sujeito a modificações, ao envelhecimento, à morte, e, consequentemente, o medo da morte se vai. Se eu sou o corpo físico, tenho que cobrir todas as rugas, porque não gosto de envelhecer. Eu estou vendo que estou envelhecendo. Eu não quero que você me considere velho. E, portanto, tenho que encobrir as rugas. É claro, eu sei que tenho rugas. Então, para mim mesmo, eu não encubro nada. Esse problema de encobrir rugas, assim como de diminuir um pouco a sua idade quando alguém pergunta quantos anos você tem, são questões mais fundamentais. Na verdade, o problema é a sua noção de que você está sujeito ao tempo. Tal noção é contrária à sua verdadeira natureza, a qual você não reconhece. Eu amo ser uma pessoa livre de limitação e de tempo, pois essa é a minha natureza. E, portanto, agora vocês compreendem que a palavra eu tem em si a solução e o problema. É dito: aquele que reconhece a si mesmo libera-se de todas as limitações. Inclusive, essa frase, vou fazer aqui mais uma pausa. Essa frase foi a frase tema da nossa meditação do Portal 6 do 6, né? Que a gente fez o Portal da Cocriação, e eu falei algumas vezes sobre essa máxima aqui, né? Aquele que reconhece a si mesmo libera-se de todas as limitações. Então, nesse instante, também vou fazer mais uma pausa para ouvir quem tem algo a dizer sobre isso. Vocês estão com muito frio aí? Encolhidinhos, com vergonha de conversar? Tá todo mundo quietinho hoje? Ninguém levantou a mão, acho que estão guardando a mão embaixo do cobertor. Ó, vou ler mais uma vez aqui, hein? Aquele que reconhece a si mesmo libera-se de todas as limitações. Quem me diz algo sobre essa verdade vedantina?
entender que eu não sou o corpo, que eu sou consciência, e aí, tendo essa percepção, naturalmente eu estou liberto de qualquer identificação. É isso? Sim, é isso. Não. É isso, com certeza. Mas como isso tem acontecido no dia a dia, tem acontecido isso com vocês? Vocês têm tido a capacidade de identificar essa pura consciência em manifestação, né, de se reconhecerem como consciência, de se identificarem com os objetos? Como que isso tem reverberado no cotidiano, no verbo? Eu tenho oscilado, né? Porque tem coisas que eu tenho mais facilidade de não me identificar, né? E outras que eu tenho, eu nem percebo que eu tenho essa identificação, né? Eu tenho essa ignorância da minha percepção. E, e muitas vezes só consigo ter essa percepção depois, né? Depois da reflexão, depois que os eventos aconteceram, né? E é muito mais fácil perceber isso em situações desagradáveis, de conflito. Mas eu tenho refletido sobre estar atento às situações de alegria, né? Porque a alegria traz um sentimento mais positivo, então tá tudo bem. Mas também é uma identificação, né? Então, eu estou num processo de construção dessa, desse entendimento de quem eu sou, né? Então, eu percebo que eu cada vez menos me sinto preso àquela necessidade. Nossa, que dia difícil. O dia não foi difícil. Ele foi difícil por uma série de coisas que eu me identifiquei com ele. Nossa, que dia maravilhoso, né? A mesma coisa. Então, eu tenho trazido para o meu dia a dia essa reflexão, né? Algumas são mais fáceis de concluir, outras não, mas tem me ajudado muito a ficar menos ansioso, menos tenso, né? Só me permitir fluir. Mas, naturalmente, eu me vejo flutuando, né? Oscilando, na verdade, porque eu consigo, como eu falei agora há pouco lá, eu consigo me ver, me permitir ser sem eu ser duro comigo, sendo generoso, né? Que eu estou no meu tempo, na minha forma, descobrindo o meu entendimento. Tem situações que podem até estar tratando o mesmo tema, mas dentro de contextos diferentes, pessoas diferentes, eu vou lidar de forma diferente. Então, eu realmente me sinto ignorante ainda, né? Mas mais atento a mim, né? Mais atento a esses barulhos aí que Maia me convida a olhar, né? Eu acho realmente que Maia tem sido muito bacana, né? Não quer dizer que eu gosto, mas ele tem sido bacana. Tá virando parça Gosto de não. Maia? É, não, Maia tem sido divertida, assim, né? Porque eu queria mudar as coisas. E eu não preciso mudar, eu tenho que só viver. E aquela analogia que o Mário fala, sempre da folhinha no leito do rio, cada vez mais faz sentido, né? O significado, né? Parece que na verdade, quando eu não entendo isso, eu quero estar no iate com motor potente para poder dizer para onde eu vou. Pronto, já era, não consigo. Hoje eu já quero estar só na canoinha e eu tô ali, isso aqui vai me afundar. Ainda entra água dentro do meu barco. Mas eu estou no processo, então eu estou me divertindo. Não gostando de tudo, mas me divertindo. Essa analogia do barco, né, a gente trouxe numa outra palestra que a gente leu, que é sobre a travessia da vida, né? Que toda vez que a gente se identifica com o objeto, a gente deixa entrar água no barco. E o que faz a gente percorrer determinado caminho sem o barco afundar
é não deixar a água entrar no barco. O barco não afunda se ele se mantém livre da água pela qual ele está navegando, né? E todas as vezes que a gente se identifica com qualquer objeto, a gente joga água para dentro do barco, né? A gente se deixa contaminar com aquele objeto que a gente está tomando contato e se identificando. Então, o segredo de Maia, né, desse processo aqui de aprimoramento, é sermos um barco seco por dentro, né? Só deixarmos tomar contato com a água com essa finalidade de fluir, né? De fluir em cima dentro do barco seco. E então, o Cris está dizendo que no barco dele ainda entra água, né? Eu acredito que na maioria das vezes aqui dos nossos casos também entra água, caso contrário nós estaríamos ou à beira da iluminação ou já iluminados, né? Então, com certeza, aqui a grande maioria tem essa percepção desse fenômeno da água entrando no barco, né? Mas estamos também para nos exercitar a manter o barco seco. Mais alguém quer comentar sobre tudo isso? Eu queria falar também que é muito sutil, na verdade, né? As mudanças, assim, que a gente tem. Essa última semana eu me peguei analisando, assim, né? A minha caminhada desde o começo do Vedanta, e acho que desde a essência mesmo. E quantas vezes eu não, eu fiquei na ponta do barco, pelo amor de Deus, socorro, sabe? O barco lá, né? Metade na água. E como o Cris falou, né? Chega uma hora que você para de querer controlar, né? Chega uma hora que você joga o remo na água e fala, tá bom, né? Eu só vou seguir. E essa percepção do todo, né? Da nossa essência, ela é muito sutil e a gente toda vez que eu falo a gente, eu lembro da aula passada, né? A gente Cris, né? A gente Tatiane. Eu sempre me vejo passando por situações repetidas e tendo a oportunidade de ter outro olhar, né? E sabendo que a gente nunca, na verdade, né? Para mim, assim, hoje eu tenho a percepção que uma cura nunca é completa, na verdade, até o fim da nossa vida, né? A gente sempre vai enfrentar a mesma situação, tendo a percepção de tirar novos ensinamentos, assim, nas situações muito parecidas que causam, talvez, causariam sensações muito parecidas às que a gente já viveu, mas a gente tem a oportunidade de sempre estar trazendo um novo olhar, sempre estar trazendo, tirando uma nova lição, né? E sobre, de novo, né, a percepção do todo, estava assistindo uma aula da Glória essa semana, e ela falando, né, sobre ter a percepção da transformação, né, do que é a Brahman, na verdade, que a gente pode comparar como sendo a água do oceano, porque a água não se transforma, né? A água pode ser onda, ela pode ser o oceano inteiro, mas ela continua sendo água, né? E aquilo, para mim, assim, me impactou muito, né? Eu olhei e falei assim, putz, né? Tem 2 anos que eu estou tentando entender o que é isso. Caramba, gente, é água, né? A gente não se transforma. A gente não é o leite que vira iogurte, que fica azedo, nunca mais volta a ser leite, a gente é água. Só que a gente se esquece, eu me esqueço, né? Volta e meia eu tô achando que eu sou um leite virando iogurte, que não consigo voltar a ser quem eu sou na minha natureza, né? Que não se transforma. Mas também, volta e meia, eu me vejo sendo a água, né? Em coisas sutis, assim, e muito sutis mesmo. Se não prestar muita atenção, você deixa passar, né? E eu acho que todo ensinamento do Vedanta, ele ensina sobre essa atenção, né? Sobre a gente prestar atenção em cada sutileza da vida, assim, né? E conseguir
tá atento, né? Tá sempre no aqui e agora, conseguir tirar água do barquinho sem fazer muito alarde, tipo, o barco entrou água no barco, puxa vida, né? Dá para tirar, que bom que dá para tirar, né? Então, de trazer essa leveza, né? E é isso para mim que tem me vindo, assim, bastante. Legal, Tati. Você me fez lembrar de uma música do xamanismo, do Chandra Lacombe, que ele fala assim: eu sou a onda, faz de mim o mar. Eu sou a onda, faz de mim o mar. Faz de mim o mar, faz de mim o mar. Então, nem onda nem mar, né? A gente é água. Está dizendo que a gente é água, nem onda nem mar. Mas aqui, né, dentro dessa manifestação do Chandra na música, né? Ele diz que a gente, independente da performance, né? Independente da forma, quando a gente se dissolve no mar, né? Quando a onda se dissolve no mar, ela volta para sua essência, né? E é a mesma coisa, a gente fica muito preocupado em entender que formato que é, né? Que formato que somos, como que a gente se forma, né? Inclusive, é interessante que na nosso processo, né, de adultificação, a gente usa muito a palavra formação, né? A gente vai se formando algo. E a gente fica percorrendo esse caminho aí de forma, de buscar formas e dar formato, né, para a nossa manifestação. E é o que a gente mais está condicionado a fazer, né? E quando a gente percebe que a gente não é nenhuma dessas formas, é um tanto frustrante, né? Você fala, meu Deus, e tudo que eu investi? O que eu faço com isso, né? O que eu faço com o meu currículo? E agora? Dá uma bugada, assim, né? Porque a Né? gente tá o tempo inteiro sendo condicionado a se encaixar em algo, né? E, na verdade, a Sim, gente precisa se encaixar em nada. A criança, na verdade, ela nasce nascendo, ela nasce nascendo, né? Ela nasce tendo a certeza do que ela faz, ela tem as vontades dela, assim, é a coisa mais autêntica no mundo, né? E a é, gente vai se moldando para caber, para ser aceito em grupos e é uma loucura, assim, né? Depois sim. você fala assim, meu Deus, eu sou aquela criança lá, né? Que era autêntica, que sabia o que queria, mas tive que Tive me que, moldar num negócio. tive que me envelopar. E hoje eu tava fazendo uma sessão de mentoria, né? E aí é muito interessante, porque era uma empresa, olha só que interessante o case, né? Uma empresa que está fazendo uma mobilização enorme pela diversidade. Então, ela está trazendo várias ações de diversidade. E eu descubro no meio disso uma senhora, já tem assim meia idade, que estava sendo discriminada por essa galera que se diz da diversidade por ser evangélica. E ela estava praticamente pedindo a conta, assim, já um estado meio depressivo, sabe? De desidentificação, assim, com ela mesma, por conta dessa opressão, ela estava se sentindo oprimida. Então é tão interessante, né? Porque o que é diversidade, se não tudo isso, né? Se não todas essas diferenças, a celebração da diferença que somos, né? E aí, uma das coisas que ela me falou hoje foi nossa terceira sessão, né? E ela falou assim: olha, eu quero te falar que o que eu mais consegui perceber dentro dessas nossas conversas é que eu não sou meu crachá. Eu sou muito mais do que o meu crachá. Eu falei, meu, você é uma dispensada pela empresa, né? Porque se ela sai falando isso, esse é um desserviço, eu estou tirando a identidade da mulher com o crachá dela, né? E aí ela falou, isso foi tão libertador, porque me trouxe uma leveza tão enorme para as coisas da empresa, né? Que eu estou tratando tudo diferente, eu estou tratando todas as pessoas diferentes. Eu me empoderei de novo da minha essência, que tem a ver com essa manifestação do nome de Deus, mas eu estou aprendendo a falar de uma forma que não seja ofensiva para as outras pessoas, porque eu só quero ser amor agora. Eu sei que Deus é amor, eu quero ser amor, e eu não quero que a minha linguagem seja ofensiva. E aí ela começou já a fazer umas leituras de uma comunicação, né, assertiva, que eu falei para ela,
E foi tão incrível, porque ficou muito marcado para mim essa parte. A partir do momento que eu percebi que eu não sou meu crachá, tudo mudou. Eu trouxe leveza para... Eu não tenho mais esse peso, né? E isso é sobre a vida, né? Quando a gente descobre que a gente não é o personagem, tudo muda. Mas a gente descobre, e só isso, só a descoberta não é suficiente. A gente precisa se relembrar, e relembrar, e relembrar, e relembrar, e relembrar, e relembrar, né? Incessantemente até que o fenômeno aconteça, né? A iluminação, moksha. Então, mas é na sutileza mesmo, é isso que a Tati contou, assim, são pequenas coisas que a gente vai descobrindo e vai integrando a vida de uma maneira diferente, né? Então, mesmo que a gente caia aí nas ciladas de Maia, nas brincadeirinhas de Maia, a gente esfola o joelho, mas levanta e dá uma baixadinha, sacode a poeira e fala, não, deixa eu voltar para moksha, né? O meu objetivo está em mente. Mas são nessas sutilezas que também a gente escorrega e se arrebenta de vez em quando, né? São pequenas coisas que dentro de um conjunto de pequenas coisas a gente perde a bússola de vez em quando. Eu, né? Eu. Digo por mim, porque a gente está proibido de falar a gente aqui. É uma convenção. A gente já descobri, Thaís, a gente é porque é o corpo físico, o corpo causal, né? O corpo Essa galera sutil, toda. consciência, a galera, eu sou a galera toda. Então São dá para falar as gente. as 5 bainhas, é uma galera, né? Tem que falar a gente, tem que incluir todo mundo, né? Boa. Então, é interessante o quanto que é tudo muito sutil, né? O quão sutil tudo é. E, ao mesmo tempo, isso faz parte da característica de Maia, justamente para nos manter atentos, né? Porque se fosse uma coisa muito grosseira, muito evidente, a gente não ia precisar fazer o exercício da discriminação. Então, discriminação só é o que é, porque existe um território cheio de sutilezas esperando para ser decodificado, né? Então, o valor da discriminação está justamente nessas sutilezas, nessa percepção das sutilezas. Alguém mais quer falar algo sobre isso? É um mokshômetro, né, tá? É o mokshômetro. É isso, Elisa. Aí cada vez a gente vai descobrindo um indicadorzinho novo desse mokshômetro. Fala, caramba, dá para olhar o mokshômetro por essa ótica aqui também. Ai, por essa também, né? Vai surgir. Quando a gente vê, tem uma parafernália gigantesca do painel do mokshômetro. Você fala, meu Deus, e agora? Qual que eu valido como sendo meu norte, né? Todos. Ai, todos. Todos, e quanto mais, melhor, né? É. É isso. Fazer uma tabela de condição no mokshômetro. Verdade. Tem que validar esse mokshômetro. De tempos em tempos, a gente vai vendo o que está valendo para o momento, né? E, de repente, nada mais vale, né? A gente tem que validar outros indicadores. Então, é tudo muito maluco, né? Eu digo mesmo, hoje é aniversário do Miguel, né? 2 aninhos. E eu estava fazendo uma retrospectiva, assim, desses 2 anos, quase 3, né? Porque a gestação também conta. E, meu, Miguel foi o menino que me fez rasgar a minha cartilha de maternidade, assim. Tudo que eu tinha. Ele falou, quer saber? Olha o que eu faço com isso. E rasgou, botou fogo, sabe? Que eu achava que eu estava, assim, arrasando na maternidade, sabendo de tudo. E aí vem o Miguel com uma característica, com uma alquimia consciencial tal que queimou meu manual, né? E isso é tão legal, assim, que eu me senti tão abençoada mesmo, sabe? Privilegiada por ter vivido isso, porque
foi um choque. Quem me acompanhou assim de perto nesse tempo viu que foi um choque. Meu Deus, como assim? Eu não entendo nada de ser mãe, né? Que essa criança não é meditativa, como é que fala, satívica, como a Alice e o Davi, né? E não, ele é puro rajas e ele tá o tempo todo assim me desafiando a acompanhar o ritmo dele, né? De super mega inteligente, genial. E me pegando de surpresa. Quando eu acho que eu tô conhecendo alguma coisinha dele, ele dá um jeito de mostrar que não, né? Então, isso é um presente, mas que me coloca num estado de discriminação intensa, profunda, que também é super desgastante, né? Porque estar discriminando o tempo todo não é tarefa fácil, né? A gente de vez em quando quer entrar no modo automático. E o Miguel é dessas crianças que não deixa a gente entrar no modo automático, né? E é lindo por isso também. Então, quando a gente acha, né, que a gente está validando alguma coisa na vida, vem alguma coisa para mostrar que não, que a gente sabe nada. E, e aí me faz lembrar de uma outra música, né, do Danny Black, que fala: quando eu sei, eu não sei, eu só sei quando sei que não sei. Né? A gente só sabe de alguma coisa que a gente tem certeza que não sabe de nada. Quanto mais a gente acha que sabe, mais a gente não sabe, né? E aí a vida se encarrega de mostrar para gente que aqui é um lugar de discriminação intensa e eterna. Não tem outra forma de fazer a jornada por aqui, não, sem ser discriminando, né? E é isso. Eu Bom, acho que é de Miguel isso, viu, tá? Porque o meu é? Miguel Você aqui também tem um Miguel também. assim, Elis? Ah, então pronto, olha, já tem um rótulo chamado Miguel, para quem pretende ter Miguéis na vida, fica a Tem dica. E você, Miguel. e você sabe que eu tinha um amigo Miguel, quando eu era novinha, né? Tinha 16 anos, que ele era desse tipo também, desse naipe. Não, Ele era muito disruptivo, sabe? E eu falava, gente, esse Miguel é do balacobaco. Eu esqueci desse detalhe quando eu botei Miguel. Era um padrão e eu ignorei. me avisaram, viu? Minha cunhada falou, você vai por Miguel? Eu falei assim, eu vou, Miguel. Ah, ainda bem que você me avisou, viu, Eli? Obrigada. Estamos na luta, então, É, então, os miguéis disruptivos. E assim vamos, né? É o que merecemos. Bora lá. sim, bora lá. Bom, uma coisa que veio aqui antes da gente voltar para a leitura é sobre o, o endereço ao tema da morte, né? Alguém aqui conseguiu verdadeiramente mudar o conceito de morte depois do Vedanta? Porque aqui ele diz, né, que aquele que não é limitado pelo tempo não é sujeito a modificações, ao envelhecimento, à morte, e, consequentemente, o medo da morte se vai. Que caras são essas? Eu acho que eu mudei bastante. Você mudou, Ju? Isso. Eu tinha medo de morrer, gente. Agora eu não tenho mais. É sério. Eu não sei. Como Eu não... que, como que aconteceu isso, assim? Você percebeu? Foi Então, natural? Foi eu devagar? tinha, eu tinha um medo, como assim, né? Pô, totalmente desconhecido tal. E não via, eu era muito cética, sempre fui ateia e tal. Então eu falava, meu, só tem isso aqui, né? Acabou, acabou. Desligou, já era, assim, enterrou, acabou. Acabou qualquer possibilidade de outras experiências. E depois do Vedanta, comecei a sentir como se tivesse uma continuação, como se isso aqui fosse só uma fatia da experiência toda, né? Fosse só um momento, assim, uma fase, que depois eu vou passar por uma outra fase. E quando a gente fala muito, assim, da iluminação e tal, né? Você fica com a impressão que depois que você vai, você já cumpriu uma boa parcela aqui, né?
do desafio, ou pelo menos aquele momento daquele desafio passou. Então, hoje eu vejo a passagem como um alívio, tipo, opa, passei de fase. Eu vejo eu associo mais assim como um momento de paz, de mudança de fase mesmo. Eu não vejo mais como acabou. Eu acho que o medo antes era porque eu não acreditava em nada além, no depois. Uhum. Eu não acreditava que eu era uma consciência, que o meu eu ia além do meu corpo, além das minhas experiências de agora, assim. E agora, com essa nova percepção de que sou uma consciência e essa aqui é só uma fatia da minha existência, dá um certo conforto e não dá mais medo. E às vezes você até quer ir embora. Você fala, poxa, já não acabou, não? Não dá para passar, adiantar um pouco? Já deu aqui, já. Interessante. E o Rodrigo, o que você me conta, Rodrigo, sobre isso? Boa noite, gente. Boa noite. Eu acho que, com relação ao estudo do Vedanta, eu acho que algo novo está construindo, sabe, Thaís? Eu acho que também tem muito a ver com as experiências na consagração também, sabe? Sim. E eu acho que aí começa a se formar algo novo, algo que antes eu não tinha ideia e que, para mim, a identificação com o corpo era muito maior, né? Existe ainda isso, forte, existe o medo, existe ainda muita coisa, mas eu já tenho percebido diferença, sabe? Mas ainda está se formando aí algo novo. Legal. Eu também. Eu percebi bastante diferença, mas também está em processo de formação de algo novo. É tão interessante que a Su falou, né, sobre ela não ter muita consciência. No começo ela não tinha consciência de que havia algo além daqui, né? E hoje eu fiquei muito feliz com o que eu ouvi no carro. Eu estava indo buscar o Miguel na escola com a Micaela, o Gabriel e o Rafael, né, que são os 3 filhos do Mário. E aí a Mica falou assim: a gente não devia querer cantar parabéns, né? Porque a gente estava falando do parabéns do Miguel. Eu falei, mas por quê? Porque cada parabéns que a gente canta, a gente chama a morte para perto. Porque cada novo parabéns é mais perto da morte que a gente está, né? E aí, eu dei risada e falei assim, é um ponto de vista, né? Não deixa de ser, porque realmente quando a gente vai fazendo aniversário, a gente vai se aproximando da morte. Aí o Gabriel falou assim para ela, mas é a morte só daqui, né, Mica? Assim, depois vem várias outras vidas, então tanto faz, né? Eu falei, também é um bom ponto de vista, também, então tanto faz, porque a gente é eterno, né? Ele falou, então, o que é um aniversário? Falando assim. E aí eu pensei, eu queria estar com 9 anos já com essa consciência, né? A chance de ele sofrer menos com o medo da morte é gigante comparado ao que eu já passei, né? Ao que eu já projetei sobre isso. Então, é uma verdade. Então, não temeremos aniversários, né? E é uma reflexão que surge com uma naturalidade muito grande da parte deles, né? Então, de fato, eles já chegam com uma outra capacidade mesmo, uma outra competência, né, com a vida. E então existe para a gente existiram muitos estigmas sobre a morte, né? Eu não sei se na infância de vocês estava todo mundo estava marcado tudo isso, né? Mas eu tive uma infância marcada com esses programas sensacionalistas, né? Que traziam a morte sempre de uma forma tão triste, violenta, enfim, né? A pessoa não teve tempo de ser feliz, de realizar o que ela queria. Então, sempre de uma maneira assim, como uma falência, né? Como uma falha do sistema, uma coisa a ser lamentada.
Então, o Vedanta vem trazer para a gente um pouco sobre essa visão do Gabriel, né? Com 9 anos, assim, tá tudo bem, é só mais uma fase, a gente é imortal e tem um monte de outras coisas. O que que é a morte, né? Enfim, são, são parâmetros, né, para a gente olhar e saber de onde a gente está partindo. Então, o mokshômetro que a Elis falou é sobre isso também, né? Sobre a gente saber que, mesmo que a gente não tenha dissolvido certa crença, é importante a gente entender de onde a gente partiu, né? E qual é essa trajetória que a gente está fazendo, sentir que essa trajetória está acontecendo de fato, né? E então ter, nesse caso, uma referência, né, dentro do nosso mokshômetro é importante também. Não que eu tenha perdido todo o medo, mas hoje eu já sei que não é sobre aquilo que eu pensava, né? Tudo isso é válido, todo aprimoramento é válido nesse processo. Oi. A gente aqui, os meus 5, é, em relação à questão da morte, eu nunca tive muito problema, porque, né, enfim, nunca tive problema com o fim. Mas Uhum. quando, eu já até falei sobre isso, né, mas quando os meus filhos vieram, eles me trouxeram a percepção do sentimento de apego, né? Então, Uhum. é muito interessante, porque aquela frase do livro, né, desapego não significa renúncia, ele é tão profundo quando eu olho para esse tipo de situação, né? Eu não gosto nem de falar, porque pode ser que eu esteja chamando, né, aquela... E na verdade não é, né? Então, assim, para mim, no meu mokshômetro, esse tipo de sentimento de medo só traduzia o apego. Eu não resolvi isso ainda, mas hoje eu sinto muito menos dor, né? Uma coisa que consigo ter clareza que eles vão experienciar aquilo que eles têm que experienciar no tempo deles, mas eu ainda me pego apegado, na verdade, né? Apegado a esse sentimento de, nossa, mas e se acontecer alguma coisa? Eles vão deixar de... Não, eles vão viver aquilo que eles precisam viver. Aí eu fico agora neste conflito, né? Mas ele traz um bom alento, né? Porque para mim é mais fácil olhar para mim e falar, beleza, eu tenho aqui um ciclo, eu tenho isso muito simples. Mas eu olho para eles e dá a impressão de que se isso acontecesse, opa, peraí, ele terminou antes da hora, né, o jogo dele. Como se tivesse a hora certa para acabar. Então, eu consigo perceber, ainda sinto a dor, né, um pouco, o desconforto, mas eu tenho trabalhado bastante isso. Meu barco tá muito agitado aqui, né? Você vê, né? Tô com muita coisa aqui para... Faz É, parte, Cris, faz parte. Estamos faz. todos. Na verdade, não são temas, mas é que assim, como minha mente ela está sempre trabalhando, né? E sempre vem aquilo que eu sou mais sensível, como Uhum. referência como o meu indicador, né? Meus KPIs lá de mokshômetro. Então Uhum. tem sido muito interessante poder me permitir olhar para isso com muita franqueza. Então eu estou aqui em construção, em reconexão. É isso. Sem dúvida. Estamos todos. E o Rodrigo? Me conta. Oi, gente. Não, eu desliguei a câmera porque a minha internet está bem ruim. Então, acho Aham. que ajuda a ficar um pouco mais estável. Mas eu acho que também eu tenho percebido, eu acho que diante da sua fala mesmo, Thaís, que você disse antes, de que é só mais uma, né, e entre várias outras oportunidades e tudo mais, o que eu tenho percebido é que isso nos traz muito, no caso, me traz mais para o presente, de uma certa forma que também diminui uma ansiedade, né? Eu acho que perde um pouco essa ansiedade e me faz realmente estar mais presente e estar mais consciente e aberto para o campo, né? O que está se apresentando para este momento, né? Uhum. E eu vejo essa diferença, sabe? Sutil também. E, nossa, é cada balde d'água que eu tenho que jogar para fora também desse barco, porque toda hora tem água vindo. Então, assim, é isso.
Isso é ótimo, Rodrigo. Essa questão da ansiedade é real. Para mim, pelo menos, me trouxe muito mais tranquilidade, né? Isso até antes, eu posso dizer, do Vedanta se materializar dessa maneira para mim, porque eu posso hoje fazer uma análise desde as minhas primeiras experiências com a ayahuasca, né, da expansão da consciência, que, de certa forma, todas elas foram vinculadas ao Vedanta em essência. E eu não sei se vocês sabem, se todo mundo aqui sabe, né, que eu tinha transtorno de ansiedade generalizada, TAG, né, até a minha primeira consagração de ayahuasca. E na minha primeira consagração, veio muito sobre essa ideia, assim, do que é o tempo, né, o que é a finitude, por que que eu tinha tanta preocupação em fazer algo em determinado tempo, né, finalizar certas coisas e dar conta de outras certas coisas, se o tempo não existia, se o tempo era uma ilusão, né? E aí, dentro dessa minha primeira experiência, foi muito interessante, porque aconteceram várias sincronicidades, assim, que me mostravam que eu não precisava me preocupar com as coisas, né? Então, por exemplo, eu estava preocupada em fazer uma limpeza. E aí, na hora que eu pensava no balde, eu pensava, meu, eu tô sem balde. Aí alguém vinha e deixava um balde do meu lado. Aí eu ia tomar água e olhava lá na fila da água, que o copinho ia acabar bem na minha vez. Eu era essa pessoa, de tão ansiosa que eu contava os copos que estavam lá e contava as pessoas que estavam na minha frente, sabe? E aí, na hora que chegou a minha vez, uma pessoa antes de mim, já chegou outra pessoa lá e repôs o copo. Então, várias pequenas coisas iam acontecendo para eu perceber que isso era uma ilusão da minha cabeça, né? Todas as ansiedades eram projeções da minha mente e que nada daquilo era real. E aí ia desmantelando tudo aquilo que eu pensava que era um motivo para eu me preocupar, ia se dissolvendo na minha frente, sabe? Isso na primeira consagração. Então, a partir dali eu nunca mais tive nenhuma crise de ansiedade, porque eu entendi que, de fato, isso era uma construção da minha mente que me enganava, me colocava em sofrimento, né? E aí depois, com o Vedanta e todos os outros elementos que vieram, só reforçou isso, né? Para eu não passar mais por essas crises. Mas a água também é presente. Então, vez ou outra, eu me vejo me preocupando com certas coisas que eu falo, meu, não faz sentido a essa altura do campeonato eu estar preocupada com isso ainda, né? E aí vou e tiro a água do barco, né? Então, eu acho que é uma questão de exercício mesmo, que é o que a gente está fazendo hoje, né? E quando a gente se mantém no sadhana, fica mais fácil, entra menos água, né? Na verdade, eu acho que a água ela pode até entrar numa quantidade X, mas a gente não deixa acumular. Quando a gente vê a primeira aguinha entrando, a gente já vai lá e faz uma contenção, né? Então, eu penso que todos nós estamos mais discriminativos na medida em que estamos no estado presente, porque a discriminação real, ela só acontece no estado de presença, né? Ela só acontece no presente, porque quando a gente discrimina sobre algo que já aconteceu, a gente está revivendo uma coisa que não faz mais sentido, já aconteceu. Agora, quando a gente discrimina no presente, a gente tem a capacidade real de transformar a nossa ação, né, perante a situação. Então, isso é o que, dentro da estrutura do Vedanta, eles chamam de Karma Yoga, que é a ação correta, né? E para a gente conseguir eleger a ação correta da vez, a gente tem que estar presente, né? Então é só no estado de presença que o Karma Yoga se manifesta. Caso contrário, ele não funciona, porque vai ser uma reflexão no máximo sobre o que aconteceu no passado, né? Ou sobre o que vai acontecer no futuro, que também é uma ilusão. A gente não tem nenhuma garantia, né? Então, sim, é super, super interessante você trazer esse conceito do estado de presença, porque é um conceito primordial para
para que a gente viva essa verdade vedantina que a gente está se dispondo a viver, né? Mais alguém tem algo a contar para a gente? Bom, então nós estamos aqui a 1h22, né? A gente geralmente fecha com 1h30 a nossa sanga. Porém, nós estamos praticamente no meio do caminho dessa palestra. Então, eu vou fechar aqui, eu vou finalizar hoje aqui nessa frase: aquele que reconhece a si mesmo, libera-se de todas as limitações, para que no próximo encontro, né, na próxima sanga, a gente continue desse ponto, ok? Porque se eu for ler também, a gente vai acabar passando do horário para falar sobre isso, então acho mais produtivo a gente fazer esse fechamento aqui, por hora. Ninguém mais quer dizer nada sobre isso? Ninguém tem mais nada a dizer? Tá. Quanto a essa questão da morte, quando eu tive Covid em 2020, eu tive muito medo de morrer, né? Você sentiu ele? Muito. E aí eu acho que eu passei isso para o Miguel e para a Sofia, né? Porque hoje eu percebo que eles falam, às vezes eles olham assim, mãe, você tá com o cabelo branco. Eu falei, a mamãe tá ficando velha, né? Não, mãe, eles ficam desesperados porque eles entenderam que ficar velho, ficar doente, vai morrer. E aí eu falei assim que eu tento falar com eles, conversar, mas é bem difícil conversar essa questão da morte, né? Porque eles são pequenininhos ainda, tem 5 anos, né? Mas o Sim. Miguel, ele fala assim, ô mãe, mas quando a gente morrer, a gente vai para outro mundo, né? Assim, eu falei, é. E ele falou assim, mas mas às vezes não é aqui no Brasil, né, mãe? Bonitinho. Se Deus quiser, não, filho. Não vai ser no Brasil. Eles acham que vão voltar com a mãe, com a mesma mãe, mesmo pai, sabe? Eu falei assim, e o Diego pergunta, né, mas você acha que vai ser a mamãe e o papai vão ser os mesmos? Assim, né? Sim, né, papai? Que bonitinho. Aí eu falo, ai, gente, mas essa questão do medo da morte, eu falei assim, acho que eu preciso resolver isso comigo primeiro, para depois tentar passar alguma coisa para eles. É, eu acho que começa por nós, né? Porque se não for uma verdade, se a gente não sustenta isso, não adianta a gente querer passar. Inclusive, essa geração é uma geração bem desafiadora, né? Eu tô vendo desde da minha mais velha, ela já tá, a Alicia com 10 anos, ela traz umas coisas assim, do tipo, ah, mas e você? Sabe? Ela já tá fazendo esses questionamentos, assim, tipo, mas tá, você fala uma coisa para mim, mas você faz isso? Você acredita nisso? Né? Então, o exemplo é que arrasta mesmo. A gente vê que a ação, né? Acho que eu estava até vendo um pouquinho antes da sanga, eu vi uma frase assim: mais vale 1 grama de exemplo do que 1 tonelada de teorias, né? Então, quando a gente traz aí o exemplo, eles assimilam muito mais do que a gente imagina, né? Por exemplo, essa questão do carro aí, das discussões, das reflexões, foi uma surpresa para mim. Eu não imaginava que o Gabriel teria já esse nível de olhar, sabe? De discriminação sobre a morte e tal. Mas é algo que eles estão assimilando, convivendo com a gente, e vendo a gente falar, né? E das coisas que a gente acredita. Então, eu acho que acaba sendo muito mais isso tem muito mais força, sabe? Da mesma maneira que acontece com a teoria, o que o Vedanta ensina, né? Que ele fala que você tem que passar pelo Shravana, que é uma exposição à teoria, né? Depois você vai contemplar isso para saber se essa teoria faz sentido, e aí você vai integrar isso, né, no Nididhyasana, e aí sim você vai se tornar verbo daquilo que você acredita, né? Então é somente nessa fase do Nididhyasana que a gente de fato
se torna referência para as outras pessoas, né? É no verbo, é nas nossas atitudes. Então, é muito legal para mim, especificamente, quando alguém diz que lembrou de alguma coisa sobre mim numa situação da vida, sabe? Assim, ah, nossa, eu passei por uma dificuldade, eu lembrei que você, Thaís, uma vez fez de tal maneira tal coisa, e aí eu resolvi me inspirar na sua ação, né? E isso é uma coisa que fica inesquecível, né? Fica memorável para a pessoa, porque ela viu acontecer, ela botou fé, né, naquilo que foi feito. E assim é com os nossos filhos e com a gente mesmo, com o nosso próprio, na condição de observadores de nós, né? A gente faz isso também. A gente bota fé naquilo que a gente consegue botar em prática, né? E que dá certo. Então, vamos botar em prática. Esse é o caminho. Não tem outro, não. Vamos botar em prática essas reflexões aí sobre a morte, a finitude, né? Tudo isso que nos assombra de algum modo. É importante a gente tentar investigar o motivo real, né? Desse medo. O que está por trás desse medo da finitude? Pode ser aquilo que a gente está fazendo hoje, da maneira que a gente está agindo hoje, né? Que pode estar nos apartando dessa sensação de entregar o nosso melhor ou de praticar tudo que a gente pode praticar. E aí, de repente, isso muda também o nosso hoje, né? A gente consegue transformar se a gente conseguir chegar nessa razão, né? Nesse racional da morte, do medo da morte. Então, investiguemos todos nós, que a gente merece decodificar essas crenças todas aí no nosso sistema. Alguém mais quer falar algo? Ativei o mudo. Vocês ouviram eu perguntando se alguém mais quer falar algo? Sim? Ah, então tá bom. Então, nós vamos, nesse instante, dar por encerrada mais essa investigação nessa sanga, emanando a frequência do mantra Purnamada, que diz que somos plenos e completos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Gratidão a todos vocês. Até a próxima semana no capítulo 4. Capítulo não, palestra 4. Daremos continuidade. Uma ótima noite para vocês. Até mais.